Hoje nós vamos falar do Simple Past ou passado simples. O passado simples é um tempo verbal que nós usamos para falar de algo que aconteceu no passado e terminou no passado. Para a formação de frases no passado, neste caso de forma afirmativa, nós usamos a seguinte estrutura: sujeito mais verbo com o sufixo ed mais o resto da frase. Por exemplo, I talked with John. Eu falei com João. Aqui refere-se a algo que teve lugar no passado e terminou no passado. Outro exemplo que temos é I studied yesterday, que traduzido eu estudei ontem. Então vemos em todas essas frases um mesmo padrão a ser repetido. Sujeito, neste caso, mais verbo com ed e mais o resto da frase. Formação de frases no passado de forma negativa. No caso da forma negativa, nós já não usamos a estrutura anterior. Nós usamos a seguinte estrutura: sujeito mais did not ou didn't mais verbo na sua forma original, ou seja, o verbo no presente sem ser modificado. Ou o verbo de forma geral na sua forma original, sem ser modificado. Por exemplo, I did not go to school. Então, nós acrescentamos o did not e de seguida colocamos o verbo depois do did not para poder negar. Neste caso, colocamos o verbo sem ser modificado na sua forma original. Outro exemplo que temos: They did not buy a car. Temos o mesmo padrão a ser repetido. Colocamos lá o sujeito, o did not e de seguida o verbo sem ser modificado e o resto da frase. A primeira frase é traduzida como eu não fui à escola. A segunda, eles não compraram um carro. Formação de frases no passado, novamente, de forma negativa. Para o caso do verbo to be, nós já não usamos a estrutura com o did not. Nós usamos a seguinte estrutura. Isso para a forma negativa. Sujeito mais was not ou were not mais o resto da frase. Por exemplo, I was not there. E outro exemplo, they were not here. I was not there, traduzido, eu não estava lá. O outro exemplo que temos, they were not here. Eles não estavam aqui. Então, para este caso, nós não usamos o did not para que a frase esteja no passado. Aqui nós usamos o were ou o was not, were not ou was not, dependendo do sujeito. Formação dos verbos no passado. Para a formação dos verbos no passado, de forma geral, nós só precisamos de acrescentar ed, mas tem algumas situações nas quais nós precisamos de fazer outros tipos de modificações que iremos abordar de seguida. Então, os verbos nos quais é necessário acrescentar o ed são tidos como verbos regulares, os que terminam com ed. E os que não terminam com ed, eles são tidos como verbos irregulares. Vamos começar aqui por mostrar alguns exemplos de verbos regulares. Por exemplo, o decide sai de decide para decided. O play sai de play para played. O move sai de move para moved. O say sai de say para said. O pay sai de pay para paid. O come sai de come para came. Para os casos nos quais nós temos
o verbo na sua forma original, no final com Y, e antes do Y temos uma consoante. Basta remover o Y e colocar IED para formar o verbo no passado. Por exemplo, temos a palavra study. Na palavra study, nós temos a consoante Y no final e antes da consoante Y temos uma outra consoante. Então, por conta disso, nós removemos essa consoante Y e acrescentamos IED. Nos casos nos quais temos a combinação consoante mais vogal mais consoante no final do verbo na sua forma original, nós duplicamos a última consoante e de seguida acrescentamos ED. Por exemplo, a palavra cancel. Na palavra cancel, nós temos no final da palavra a combinação consoante vogal consoante, que é CEL. Então, sendo assim, duplicamos a última consoante e de seguida acrescentamos ED. Então fica cancelled. Cancelled. O mesmo padrão temos repetido na palavra stop. O que acontece é que temos a combinação consoante mais vogal mais consoante no final do verbo na sua forma original. Então, na sua forma final, duplicamos a consoante final neste caso e acrescentamos ED. Então fica stopped. No caso em que o verbo na sua forma original termina em E, nós só precisamos de acrescentar o D. Por exemplo, temos o move. Sai de move para moved. Nos casos em que nenhuma das regras anteriormente citadas se aplica, nós só precisamos de acrescentar o ED e nada mais. É tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva.